Quer dizer, eu fiz uma análise de conjuntura bem detalhada para o Diretório Estadual essa semana passada. Quem quiser ter acesso, entra no YouTube, www.youtube.com/Aloysio Mercadante, está lá a palestra. Essa que eu estou fazendo aqui agora vai estar lá também. E agora eu vou disputar a internet. Eu acho que a internet é o instrumento do futuro. É o instrumento do futuro. Eu vou falar uma coisa que eu já disse para a militância. O Obama, em 2001, não se elegeu nem deputado federal. Em seguida se elegeu senador, derrotou a Hillary e se elegeu presidente da República nos Estados Unidos. E o grande instrumento que ele usou foi a internet. Eu estou reformando todo o meu portal lá, mais ou menos dia 15 de maio eu estou lançando, um portal novo, totalmente inovado, mas quem quiser já pode entrar, www.mercadante.com.br. Meus artigos estão lá, as palestras que eu faço estão lá, usando o Twitter também. Quem quiser entrar no Twitter também tem informação toda hora. www.twitter.com/mercadante. Então estou buscando construir uma linguagem nova. Falei isso para o Lula, finalmente o presidente se convenceu que tem que... A única forma de a gente quebrar o monopólio dos meios de comunicação é ter uma relação direta com a militância e com a sociedade. E ele está lançando o blog dele, vai falar direto cada vez mais, não só conversa com o presidente no rádio, mas também usar a internet. E estou convencendo a Dilma também botar um blog no ar, botar um portal e a gente usar esse instrumento como instrumento fundamental da construção de uma nova política de relacionamento, de discussão, interativa. As pessoas podem mandar recado, não precisa mais. Hoje a companheira mandou uma cartinha para mim, envelopada, tal, não manda mais a carta só não, entra direto na internet quem puder e manda talvez recado, sugestão, proposta. Nós temos que usar esse instrumento para construir um novo partido e um novo Brasil. Dito isso, acho que vai ter uma questão do presente que vai ser fundamental no futuro, que é a crise. Dependendo como o nosso governo responder a essa crise, dependendo da evolução da crise, o nosso lugar no futuro vai ser um ou outro. E também isso diz respeito aos governos estaduais. Portanto, ao PSDB de São Paulo, ao PSDB de Minas, depende muito a resposta da crise, o reconhecimento da sociedade no futuro. E tem uma questão do futuro que cada vez vai estar mais presente no presente, que é a eleição presidencial e a sucessão estadual da Câmara e do Senado. Essas duas questões centrais, eu quero começar com a primeira, com a crise. Nós estamos enfrentando a mais grave crise econômica da história, pelo menos desde 1929. Pelo menos desde 1929. Eu li um artigo recente mostrando que vários indicadores, a queda do comércio, a queda da produção, o desemprego, nesse período inicial dessa crise, já é maior que 29. Já é maior que 29. Até vou publicar esse artigo no meu portal também, mostrando várias comparações. São dois economistas americanos de Harvard que fizeram um estudo muito aprofundado. Então, pelo menos, desde 29, o mundo nunca viu uma crise como essa. É uma crise que impacta decisivamente os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, e particularmente os Estados Unidos. A produção, para dar alguns dados, a produção de aço no mundo caiu de 1,5 milhão de toneladas ano para 500 mil toneladas. Um terço da produção que nós tínhamos há um ano atrás. A produção de automóveis nos Estados Unidos, que era de 17 mil automóveis por ano, caiu para 7 milhões. Quer dizer, perderam 10 milhões de automóveis por ano, 3 vezes o que o Brasil produz, o que eles perderam nesses últimos 12 meses. 5 milhões de pessoas, trabalhadores, já foram desempregados nos Estados Unidos. Na Europa não é diferente. A maior taxa de desemprego nos últimos 30 anos da Inglaterra saiu o índice ontem. A mesma coisa está acontecendo na Espanha. 35% dos jovens até 25 anos de idade estão desempregados. 1 entre cada 3 jovens desempregados. A expectativa é que nós vamos ter uma queda do PIB de menos 4% nos Estados Unidos, menos 4% na União Europeia, menos 6% no Japão. São as projeções hoje. No entanto, em 29, os erros foram muito graves. A resposta do governo americano, do Roosevelt, foi imediatamente protecionismo. Subir as tarifas de importação para defender o mercado interno e a indústria local. O mundo inteiro fez a mesma coisa. Todo mundo correu atrás do protecionismo. O que aconteceu? O comércio mundial desabou e a recessão, o desemprego se instalou de uma forma que nós nunca tínhamos assistido na história. Foi devastador. Segundo, a resposta à crise a partir daí foi predominantemente um nacionalismo belicista. Cada um procurando se preparar para disputar no futuro. As tensões sociais aumentaram, como estão aumentando agora. Só na Europa já caíram 6 governos.
6 governos já caíram na Europa. E, em geral, os governos hoje não têm nenhum apoio popular, nenhum respaldo. A maioria dos governos do mundo hoje estão sem nenhum apoio, exatamente pelas consequências da crise econômica e social. E isso gerou em muitos países o nacionalismo belicista. As guerras, os conflitos vão se intensificando no cenário de crise. E o Hitler, que não existia em 29, em 34, teve 88% dos votos. O discurso da Alemanha, que vai buscar o seu lugar ao sol, o nacionalismo alemão, e junto com a xenofobia, que no caso era a perseguição aos comunistas, aos homossexuais, aos ciganos, especialmente aos judeus. Na Itália, Mussolini. No Japão, a mesma coisa. A saída da crise de 29 foi a Segunda Guerra Mundial. Nós não estamos discutindo qualquer crise, nós estamos discutindo uma crise que tem pelo menos a profundidade de 29 hoje. A diferença é que o mundo aprendeu alguma coisa com 29, ainda que alguns erros já comecem a ser repetidos. Por exemplo, as medidas protecionistas estão voltando, a xenofobia está voltando, você vê manifestações na Europa contra os estrangeiros. Na Inglaterra, os trabalhadores pedindo que demitam os estrangeiros primeiro e não os ingleses. Na Itália, o Berlusconi faz uma lei que o médico tem que denunciar o imigrante ilegal. Então, esses sinais de xenofobia e de nacionalismo já estão presentes. No entanto, o mundo aprendeu alguma coisa. Acho que a eleição americana foi muito importante no sentido do Obama, que veio com um novo discurso, com uma nova atitude, com mais humildade, buscando construir uma certa interlocução. Mesmo porque esta crise para os Estados Unidos é uma crise estrutural. É uma crise como foi a nossa crise nos anos 80. Nós ficamos 20 anos para sair da crise, 25 anos. Os Estados Unidos é uma crise estrutural. Era o país que mais consumia no mundo e eles consumiam se endividando. O déficit de balanço de pagamentos dos Estados Unidos era 4,7 trilhões de dólares nos últimos 5 anos. O que quer dizer isso? Que eles compravam e consumiam muito mais do que eles produziam. E se endividavam externa e internamente. E as famílias americanas têm uma dívida 1,5 a renda anual que eles vão receber. Então o país, as famílias endividadas, as empresas endividadas, o país endividado. E esse consumo americano é que puxava a produção mundial. Esse consumo americano que fazia a China exportar 40% do seu PIB, fundamentalmente para os Estados Unidos. E os Estados Unidos não voltarão mais a consumir o que consumiam, porque para isso eles precisavam daquela indústria financeira, dos derivativos, da especulação financeira, dos bancos sem nenhum controle, nenhuma regulação, que se apropriavam de 60% da poupança mundial. E é isso que financiava o consumo americano. Esse modelo está esgotado. Os americanos vão se reencontrar num outro patamar em termos de produção, de consumo e de economia. Vão perder importância relativa no mundo. E a Europa, o leste europeu, onde a passagem do socialismo burocrático de Estado para o capitalismo foi feito na forma de um capitalismo selvagem, com uma ideologia neoliberal, que o mercado se autorregulava, uma visão anti-Estado, desmoronou. Os governos da República Tcheca, Hungria, Romênia, Polônia, então, todos esses países estão indo para a FMI, não tem solvência, não tem condições de enfrentar a crise. A queda de produção, desemprego, desestruturação é muito profunda. E a Europa vive, portanto, uma dificuldade muito grande de absorver o leste europeu com essa violenta crise que está atingindo toda a Europa, especialmente o leste. E todo o leste europeu, todos aqueles ex-países socialistas estão indo para a FMI e vão virar agora clientes da FMI.